Emerson, mas agora, até agora nós falamos muito sobre ser batizado no Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Dá uma definição do que é isso e a diferença que isso faz na minha vida. Para entendermos isso melhor, então vamos voltar aos versículos de Joel 2:28, que é a profecia, é uma das profecias sobre Atos 2. Em Joel 2:28, a palavra de Deus diz bem assim: E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E em Atos 2 se cumpriu essa profecia. Em Atos 1:8, nós vamos ler Atos 1:8, parte A. Mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós. Poder. Batismo com fogo. Então, qual é a diferença que isso vai fazer? Você já vai entender. E lá em João 20, 21 e 22, Cristo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Né? Ali eles foram batizados no Espírito Santo. Vocês se lembram daquela passagem? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Não tem como trazer esse assunto sem repetir esses versículos chaves e ir dando entendimento ao longo da Bíblia. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo fez morada sobre eles. Quando o Espírito Santo faz morada sobre nós ainda passamos por uma dificuldade. Todas as pessoas que o Senhor quis dizer ali, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou aqui querendo falar alguns versículos de referências, mas nesse vídeo aqui eu vou só dar essa definição mesmo, mas eu vou trazer em outros. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Muitas pessoas pensam que é pecado isso. E eu vou estar trazendo um vídeo, eu acho, só sobre esse versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vocês vão ver que coisa linda. Eu estudei um tempo sobre ele, eu vou dar uma revisada e voltar a trazer ele como as referências aqui. Ainda nessa playlist, ainda nesse episódio. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está falando para pessoas que já foram batizados no Espírito Santo. Talvez você já foi batizado no Espírito Santo. Então, o seu espírito está pronto, que você foi batizado no Espírito Santo, no teu espírito. O teu espírito recebeu o Espírito Santo. No entanto, a tua carne ainda é fraca, a minha. E lá, então isso já deu para entender aqui, né? Deu para você entender o que eu estou falando, mas ainda não trouxe referências, mas eu vou trazer. E você vai entender isso a fundo se ficar comigo, né? Vamos lembrar que aí embaixo tem ou uma hashtag ou um link que vai levar para uma playlist que vai mostrar todos os vídeos. Em todos os vídeos, ou vai ter, é só você ir na descrição. Eu queria que você ficasse comigo, eu te garanto. Você vai aprender coisas ricas nesses vídeos. E algumas coisas você já sabe, mas vai agregar aos seus conhecimentos, né? Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. São pessoas que o Espírito Santo já tem morada na vida dele, mas a carne é fraca. O que é a carne? O que Cristo quis dizer com a carne é fraca? Eu vou trazer os versículos que vão deixar ali claro que é a falta de força para orar. Existem pessoas que ele já recebeu o Espírito Santo, mas ele não tem força para orar, né? Então, o que vai acontecer? Se você recebeu o Espírito Santo, para você continuar com ele ativo, o que você tem que fazer? Você precisa dar continuidade nas coisas de Deus. Não necessariamente ser usado em dons, isso e aquilo, né? Eu vou falar sobre isso. Há uma parte em que há necessidade de você ser usado nos dons, né? Que é no batismo com o Espírito, com o batismo com o Espírito, né? Onde foi feito um derramamento de poder. Você precisa estar alimentando aquilo também. Então, uma vez que você foi batizado no Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, então você precisa dar continuidade, congregar, estar em comunhão com os santos, ter unidade.
estar ouvindo a palavra de Deus, não necessariamente ser usado nos dons. Talvez em nenhum dos dons do Espírito. Mas você tem que dar continuidade para que você seja alimentado todos os dias, para manter o Espírito Santo em você, para continuar na comunhão do Espírito. Entendeu? Está conseguindo entender? Para que você consiga continuar em comunhão com o Espírito. Às vezes você não é usado nos dons, mas a palavra fala com você, você consegue entender, você consegue senti-lo, você é perceptível a ele, você sente desejo, sente vontade. Então isso é ser batizado no Espírito Santo. Você mantendo isso, e mesmo não sendo batizado com o Espírito, que é o batismo de fogo, o batismo de poder, você pode ser salvo? Pode, sendo batizado só no Espírito, tendo recebido o Espírito Santo. Ele fez morada já em você, né? Agora, e a diferença de ser batizado com o Espírito Santo? A diferença de ser batizado no Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo, nós acabamos de falar. Então, agora, ser batizado com o Espírito Santo, o que é? Receber poder. Como eu já disse, em Joel 2:28, Joel 2:28 profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo, e em Atos 2 se cumpriu. Fiz a referência ainda de Atos 1:8, né? Em João 21 e 22, eles foram batizados no Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é um recebimento de poder. E qual é a diferença que isso vai fazer na minha vida se eu já sou batizado no Espírito Santo? A diferença é o seguinte: como eu já disse, não teria como os discípulos serem batizados novamente no Espírito Santo se eles já tinham sido batizados lá em João 21 e 22. Né? Então, ali eles receberam poder. E o que isso faz de diferença na vida deles? Isso, para eles manterem, eles vão ter que continuar em oração. Já é uma oração mais específica, uma vida de oração mais, como se dizer, eu vou conjecturar aqui, mais pesada, mais viva em você. Viver em constante oração. O que acontece? Das duas partes, viver em constante oração, mas para que você alimente aquele fogo em você. E aquele fogo, ele vai manifestar em você os dons do Espírito, né? Você vai se fortalecer no Espírito, matando a carne. Você vai ter mais vontade, você vai ter mais força para jejuar, mais força para orar. Você vai ser participado de um ou mais dons, ou talvez até todos os dons, se você buscar, né, e fizer, isso vai ser a diferença na sua vida. O que vai acontecer? Você também, há uma importância muito grande de ser batizado em línguas. Eu ia falar sobre isso, eu venho falando, mas eu quero deixar um especial sobre falar em línguas. E eu estou dizendo porque eu quero separar cada detalhe em cada detalhe, trazendo como referências. Então, ser batizado com o Espírito Santo, que é diferente de ser batizado no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um batismo na carne, né? Ou ao ser batizado na carne, você está recebendo um revestimento de poder. Você já foi batizado no Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo e agora está sendo batizado com o Espírito, que é um revestimento de poder. Esse revestimento de poder, é onde vai te dar força, é onde vai te dar condições de expulsar um demônio, é onde vai te dar condições de libertar os cativos, é onde vai te dar condições de orar por um enfermo, por um acamado, por um aleijado e ele levantar, né? Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E se você tem vontade de ser usado nos dons do Espírito, você precisa buscar o batismo com fogo. Certamente você que está ouvindo isso, você tem interesse pelas coisas de Deus, você já foi batizado no Espírito Santo, já tem ele fazendo morada dentro de você. Agora, quando você for revestido com o poder dele, aí você vai ver o que é diferença na sua vida. Vou te lembrar uma coisa. Não sei se você vai entender o que eu vou te dizer aqui agora, não, mas vai sim.
Quando você é batizado no Espírito Santo e recebe ele morando dentro de você, a sua vida já mudou, já transformou, né? Ele fala contigo, fala com você, e você não tem mais aquela vida de antes. Agora, quando você é revestido pelo poder dele, eu costumo dizer que você virou um encrenqueiro. Olha, quem é batizado com o Espírito Santo, ele vive de encrenca e encrenca, por incrível que pareça. Não pasme com essa conjecturação que eu estou trazendo aqui. Porque uma vez que você for batizado com o Espírito Santo, com revestimento de poder, você vai viver uma luta, você vai entrar com mais força, querendo ou não, em guerras espirituais. Né? Você vai entrar em problemas, você vai enfrentar situações mais difíceis. O Senhor, ele não te dá o batismo no Espírito Santo, ele morar dentro de você, e quando você é revestido pelo poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de poder, o recebimento de dons, né? O recebimento de fogo, o recebimento de poder. O que acontece com você? Isso são ferramentas que você recebe. O batismo com o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que revestimento, do que ferramentas que são entregues nas tuas mãos. E o Senhor não entrega a ferramenta para ninguém para ficar parada. Quando ele te entrega a ferramenta é para você trabalhar. E trabalhar na seara de Deus é enfrentar problema. Tem muita gente que não entende isso. Eu costumo dizer bem assim, eu vou trazer um vídeo só sobre alguns acontecidos meus, e não me estranhe, vão ser fortes. Tá entendendo? E com certeza você tem alguns também, ou mais ou menos que eu, mas você vai ver quando eu trouxer. Eu estou aqui falando sobre uma coisa e dá vontade de ir lá na frente, mas não tem jeito. Eu tenho essa dificuldade, né? Mas estou segurando aqui. Com a ajuda de Deus a gente vai chegar lá, e com a ajuda do Espírito Santo te guiando, você vai conseguir entender essas coisas e maior. Então o batismo com o Espírito Santo, ele vai te trazer nada mais, nada menos do que ferramentas. Você já recebeu o Espírito, mas não tem ferramentas ainda, né? Então você vai buscar em jejum, em oração, e você pode também apressar esse tempo. Se você tem desejo de receber ferramentas do Senhor, então busque o batismo com fogo. Entendeu melhor? Então, quando você recebe essas ferramentas, elas é para você trabalhar. E trabalhar aonde? Na seara do Senhor. E trabalhar na seara do Senhor é o quê? Enfrentar o inimigo, combater as ciladas do inimigo, arrancar pessoas da garra do inferno, é matar a sua carne todos os dias, é orar por enfermos, por pessoas possessas por demônios, endemoniadas, por pessoas que estão perturbadas, às vezes até nossos irmãos, às vezes até eu. Não estranhe, tem dia que eu estou atormentado, tem dia que você, meu irmão, não estranha não, você também está atormentado, né? Então isso é fato, isso é real. E no batismo com o Espírito Santo, que é o recebimento de poder, ser revestido, receber ferramentas para você trabalhar, ou seja, o Senhor está te preparando, na verdade te deu ferramentas que te capacitou para enfrentar problemas. Eu estou querendo falar uma coisa aqui, que são uns assuntos bem polêmicos, muita gente vai estranhar, tenho certeza que muita gente vai me criticar, mas não tem problema, eu não vou conseguir agradar todo mundo, e principalmente os que não gostam das coisas do Espírito, com certeza não. Eu costumo dizer que o profeta ele tem poucos amigos, né? Então o profeta ele tem uma vida muito solitária. Por quê? Porque aonde ele chega, ele consegue ver. Isso não quer dizer, eu sei, eu vou ter que falar isso aqui. Eu tenho uma facilidade de chegar numa congregação, num lugar ou em outro, e eu venho há anos passando por um problema. Às vezes chego numa congregação e em outra, e chego lá, o Senhor me revela a situação ali. E na hora de falar, meu amigo, e vou te dizer uma coisa. Eu não queria falar isso aqui, mas isso é uma realidade. Lideranças hoje nos ensinou a ouvir o líder e acabou, né? Eu vou falar um vídeo sobre isso, não se assuste, liderança, não fique com raiva de mim, né? E eles
eu acredito muito na democracia, tem que ter liberdade de expressão, mas nós somos ensinados em muitas igrejas, o fiel a ouvir o seu pastor, ele é o líder espiritual e não tem outra voz. Só que não, o Espírito fala a que ele quer na igreja, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, e a voz pode vir pelo pastor, pode vir pelo irmão que está no banco, o senhor pode levantar um que está lá no banco e falar com toda a igreja, e muitos pastores não conseguem entender isso. Trazendo aqui para a nossa realidade, é uma forma de ditadura, né? Só um fala e pronto, e todo mundo tem que ouvir. Eu vou ser bem sincero, eu vou na Bíblia e não tem esse negócio comigo de dizer eu vou ouvir só o meu pastor. Eu não tenho o meu pastor como um líder espiritual, eu tenho ele como um líder eclesiástico. O meu líder espiritual é o Espírito Santo. Você está desrespeitando o seu pastor? Negativo. O meu líder espiritual é o Espírito Santo. O meu pastor é um orientador. Ele é um ensinador. Mas ele é um homem falho como eu. E eu não devo julgá-lo por isso, não. Eu devo ajudá-lo. Eu devo auxiliá-lo. Entender que eu devo respeito a ele, lá eu tenho que respeitar. Mas eu não preciso de acatar tudo que ele fala. Eu preciso... Tudo que ele falar, eu devo fazer isso, e você também. Respeitar e orar e buscar discernimento. E se porventura eu ver que está errado, chamar o meu pastor e falar com ele. Eu já tive essas situações. Já passei por alguma situação onde fui falar e ele não... E peguei, deixei de lado. Geralmente, quando o senhor começa a me apertar na igreja, eu já tento sair dali. Porque eu sei que eu tenho que trazer coisas. E às vezes a liderança não quer receber aquilo ali. E eu vou trazer um vídeo que não me assuste. Isso tem acontecido muito comigo. Eu sofro muito com isso, já passei por situações muito difíceis, e eu aprendi uma coisa agora: quando isso acontece, eu vou dali, só que eu não me entristeço mais como antes, só que eu vou, Senhor, como é que eu faço isso? Quando chega a hora, eu vou e falo, doa aonde doer. Esse é o problema do profeta, ele tem que entender isso aqui. Na hora em que o Espírito falar com ele, não tem, e eu ficava com medo de desagradar, e na verdade já desagradei muita gente, só que as profecias se cumpriram. Você acreditando ou não. Isso não quer dizer perfeição em mim ou perfeição em você. Você pode ser perfeito ou pode ser imperfeito. Uma vez que você foi batizado com poder, você vai ser usado nos dons. Mas se eu continuar em perfeição, se você continuar em perfeição, busque a perfeição todos os dias. Porque... mesmo sendo batizado no Espírito Santo, tendo ele dentro de você, e ser batizado com o Espírito Santo, se você não lutar para conseguir a misericórdia de Deus, para vencer os seus pecados, as suas dificuldades, inclusive eu que tenho uma dificuldade, eu sou muito forte no falar, né? E pensa na luta que é para mim isso aí. Muitas pessoas não sabem o que eu enfrento. Sabe o que aconteceu? Eu venho há meses estudando sobre isso, essa noite mesmo. Eu fui orar, eu fui gravar, eu gravei 2 vídeos essa noite, né? Venho preparando para poder depois publicar tudo. E aí fui dormir, passei a noite falando em línguas. Para mim, foi uma alegria muito grande. Eu passei por momentos muito fortes na minha vida sobre isso. Lembrei agora de uma passagem com o apóstolo Jonabe, né, onde eu estava na casa do meu tio, o bispo Genivaldo, e ali por muito tempo, eu, às vezes, à noite, ficava ali horas falando em língua. Né? E o apóstolo falava em língua e trazia algumas revelações. O apóstolo Jonabe ficava ali do meu lado, um homem que fala muito em língua também, né? Ele ficava ali ouvindo, porque ele entendeu a importância do falar em língua. Quem já teve o prazer de orar com o apóstolo Jonabe sabe disso, que às vezes você passa lá 3 horas orando e ele só está falando de língua. Só que na hora que a revelação desce, então muita gente se escandaliza, né? E se você ver alguém falando em língua e não entender, busque o discernimento. Tá entendendo? Busque discernimento. Mas se você não teve, fica ali perto. Ali tem virtude, tá? E virtude transforma. Então você entendeu? Batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo morar dentro de você. E qual é a diferença que isso vai fazer? Você vai já ter uma vida com Deus. E ser batizado com o Espírito Santo é revestimento de poder, é batismo com fogo, são ferramentas
que o Espírito Santo te deu. Eu ia dar um exemplo aqui de pai, de filho, de aprendizado e essas coisas, que ia definir isso, mas eu não vou dar não. Eu creio que você já entendeu. Nós vamos para o próximo vídeo. E não se esqueça, clique aí no link que vai estar embaixo, ou no link da playlist, ou na hashtag. E não perca os vídeos anteriores e não perca os próximos vídeos, porque esse estudo está fantástico. Que Deus venha te abençoar. Amém? Jesus te ama. E eu também. Por mais que eu tenha tantas dificuldades. Amém? E ora por mim, hein?